Olá, meus amigos. No gambito de hoje, nós veremos um gambito para ser jogado na defesa inglesa, ou na abertura inglesa. A inglesa normalmente é uma abertura em qual o branco utiliza um jogo de manobra, de estratégia, mas vejamos como é possível apimentar um pouquinho ela. Bom, vamos lá. C4, cavalo F6, G4. Aí está o gambito. Semelhante ao gambito que tem no peão dama também, com D4, cavalo F6, G4, que é o nome de um ator famoso, inclusive, não me lembro agora. Bom, o C4 tem algumas vantagens em relação àquele gambito, porque depois de cavalo G4, E4. E aí está, nessa posição, se nós invertêssemos, se fosse com D4, por exemplo, D4, cavalo F6, G4, é possível jogar D5. Defende o cavalo e já age no centro. Mas aqui, no caso de C4, cavalo F6, G4, cavalo por G4, E4, não é possível mais jogar D5, tá ok, defende o cavalo, mas o branco vai conseguir o seu peão de volta com um excelente centro. Bom, então vejamos, depois de C4, cavalo F6, G4, cavalo por G4, E4, a dama branca em D1 está atacando o cavalo em G4. Então é preciso defendê-lo ou voltar. Melhor seria, na partida foi jogado cavalo F6, mas é possível jogar D6, bispo E2, desenvolvendo naturalmente, tranquilamente, ganhando tempos, cavalo F6, cavalo C3, C5 e F4 é uma sugestão minha, que não foi testada ainda na prática. Isso aí fica para quem quiser se arriscar, aí está uma sugestão. Uma posição parecida com o Grand Prix Ataque, onde o branco tem a coluna G para se aventurar, mais o centro. Bom, isso não vem ao caso. Depois de cavalo F6, E5, cavalo G8. Bem similar à defesa Lecchini, mas na defesa Lecchini tem uma vantagem, pois o preto tem a casa D5 para mover o cavalo. E nessa variante aqui não. Então tem que voltar lá para G8. O branco se aproveita disso e toma conta total do centro, D4. A troco de um módico peão da coluna G, o branco tem o centro por completo. D6, F4. Bem parecido com a variante dos 4 peões na Lecchini, só que com o cavalo em G8. D toma E5, F toma E5, cavalo C6, desenvolvendo e atacando em D4, bispo E3, desenvolvendo normalmente. Claro que se cavalo F3 poderia ter sido jogado, mas bispo G4 ajuda só o negro, a posição do negro. Então, em vez desse cavalo F3, bispo E3. E6, com ameaças em H4. Cavalo F3, evitando coisa e desenvolvendo peças. Bispo B4, cheque, cavalo de B, D2, M de G, E7. Vejam nessa posição aqui que o branco tem um jogo bem livre, tranquilo, e duas colunas semi-abertas. Tanto a coluna F como a coluna G. E isso pode ser aproveitado a seu favor. E um melhor desenvolvimento, um desenvolvimento tranquilo, harmônico, dominando o centro. Possivelmente o peão já esteja compensado nessa posição. Bom, depois de cavalo E7, A3, pedindo explicações para o bispo. Claro que não pode voltar o bispo para A5. Se voltar o bispo para A5, por exemplo, leva B4, bispo B3, e C5 vai perder o bispo. Então, depois de A3, depois desse cavalo de G7, temos que tomar o cavalo em D2, deixando as brancas com mais alguma vantagemzinha, o par de bispos. Dama por D2 e o branco está bem livre. Pode rocar grande e depois pensar no seu ataque pela ala do rei, na ala do rei. Cavalo F5, bispo F2, claro. Não trocar essa peça é muito importante para o e
evita qualquer coisa em H4 também. Roque. E o preto coloca seu rei debaixo de fogo. O ataque do branco agora fica bem tranquilo. Pode-se jogar bispo D3, H4, torre G1 e planejar tranquilamente um ataque pela coluna G e F semiaberta, bem como com seu par de bispos. Colocando o rei, então, com esse roque embaixo de fogo. Roque. A partir daqui, humanamente, a partida está bem melhor para o branco. Mesmo à primeira vista, dá para se notar que o desenvolvimento do branco é muito melhor que o do negro. Tem duas colunas semiabertas, o par de bispos, mais o centro. Tem muita compensação pelo peão. Bom, depois de roque, B6. O preto procura uma casa para colocar o bispo, possivelmente por A6. Bispo H3. Poderia ter sido jogado também bispo D3, e até seria melhor, pois ataca até em H7, uma diagonal melhor para o bispo. Já que o objetivo é tomar o cavalo em F5, talvez em bispo D3 seria melhor ainda. Bom, depois de bispo H3, cavalo A5, o preto tenta algumas ações por B3 e também por C4. O cavalo, nesse momento, ameaça dar um duplo em B3. O branco precisa, a ameaça do preto é jogar o cavalo em B3 e de B3 tomar a dama. Bom, a dama C2, tocando o cavalo de F5, mas aí se o bispo se mover dessa diagonal, vai ganhar o peão em F5. Bispo A6. E realmente o negro troca o peão de F5 por o peão de C4. B3. O branco poderia jogar um pouquinho melhor, poderia ter sido jogado torre de H, G1, cavalo C4, bispo F5, então F5, e bispo H4, e a ameaça de bispo F6, e o branco possivelmente já estaria ganho aqui. Bom, depois de B3, B5. Um lance que, ao meu ver, é duvidoso também. Muito lento. C5. Estamos falando de uma partida de Blitz, também do meu amigo Clyde Nakamura, aqui com o nick de Evilone. E esse gambito é conhecido como Wendenhagen Gambit. Bom, só me peçam para falar essa vez, a descrição vai estar no vídeo. Wendenhagen Gambit, nome esquisito, mas é esse o nome desse gambito. C5, vejo que o branco tenta fechar todas as linhas na ala da dama para depois pensar no ataque. C6, torre de H, G1. E agora o branco está pronto para o assalto final. Tem ameaças em G7, em F5. O branco aqui está bem, o preto aqui está bem desconfortável. Dama D5, atacando em B3 de novo. Bispo por F5, E toma F5. E aqui, em vez de E toma F5, que foi jogado na partida, poderia ter sido jogado torre G7 cheque. Torre G7 cheque direto, que seria, por exemplo, torre G7 cheque, desculpe, poderia ter sido jogado já torre por G7. Mas, na partida seguiu E toma F5, dama F5. Lance duvidoso, o melhor seria torre por G7, rei por G7, torre G1 cheque, rei H8, bispo H4, e com certeza o branco aqui vai levar para o mate. Mas isso aí é para as máquinas e não para o ser humano. Isso aqui, o meu cômodo aqui já diz que o branco está com vantagem decisiva, já arrematando a partida. Mas é uma partida blitz e entre humanos. Depois, dama por F5, dama por B3, o lance final, o erro fatal. Poderia ter sido salvado a partida com cavalo por B3 cheque, rei B2, G6 e o negro estaria vivo ainda. Mas, depois de dama por B3, aí sim, torre por G7 cheque, rei por G7, o único, porque se rei H8, se rei H8, dama H7 é mate. Está bem à vista. Então, torre por G7, rei por G7, dama F6 cheque, rei G8, torre G1 e é mate.
Uma partida que ilustra bem os perigos desse gambito de tirar um cavalo do centro em favor de alguns tempos do desenvolvimento. Um gambito interessante que vale a pena ser tentado. Mais um gambito na abertura inglesa. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê seu like, me ajude também a divulgar o canal. Um abraço e até o próximo.